agradecer a Red Hook e a Celinha pelo convite e pela iniciativa. Esse vai ser o nosso primeiro programa. Tá? Eu tenho aqui 2 convidados bem legais. A gente vai falar hoje sobre criação. São 2 diretores de criação que estão falando com a gente hoje. Tá? Passar um pouquinho de regras da casa de novo, para quem não estava antes, né, no início, aí, às 9 horas. Tá? Queria pedir que todo mundo confirme aí que está com a câmera e o microfone desligado, tá bom? A gente pede que não faça nenhum tipo, quer dizer, para começar, vocês podem fazer as perguntas aí pela janelinha de chat, tá? Eu vou estar moderando depois, eu vou fazer algumas perguntas iniciais e depois parto para as perguntas do público. Muito obrigado pela participação e pela presença de vocês, tá? É um prazer estar aqui com vocês, espero que seja bem produtivo para todos, tá? Queria pedir também que vocês evitem fazer perguntas de cunho político, tá? A gente vai declinar, responder ou até trazer qualquer pergunta desse tom, porque esse não é o objetivo da nossa conversa hoje, tá? E vamos começar. Então, primeiro vou pedir vou agradecer, né, a presença do Felipe e do Art, que gentilmente concordaram aí em participar do nosso programa de estreia. Tá? São 2 profissionais sensacionais do mercado. O Felipe, além disso, é colega meu. E vou pedir para que ele se apresente, né? Vamos começar pelo Art. Olá, gente, boa noite. Bom, obrigado, Kavinsky, por me convidar também aqui para ser cobaia oficial aqui junto com o Felipe. Gente, é o seguinte, bom, eu estou desde 95 no mercado aí, já passei por tudo que é situação dentro da criação, comecei na parte de design, depois fui para propaganda, fui para promo, fui para digital, então assim, eu já vivi muitas transformações dentro desse meio nesses 20 e poucos aninhos aí. Então, assim, nesse tempo eu também atendi vários clientes de diversos tamanhos, desde bancos, desde contas nacionais, algumas contas internacionais. Agora, nos últimos 2 anos, a gente montou uma outra iniciativa, que é onde eu estou agora, na Call Complete, em que estamos com alguns trabalhos também aqui, tanto aqui no Brasil, quanto em Portugal e quanto no Paraguai. E assim, tentando entender os caminhos que a comunicação está levando a gente e tentando compreender onde que a gente consegue ser relevante dentro dessa história toda. Basicamente isso. Legal, muito obrigado. Obrigado mais uma vez pela participação. Vamos lá, Felipe, tira do mundo aí e se apresenta. Vamos lá. Primeiro, também agradeço o convite, fico bem feliz aí que estou fazendo parte do primeiro programa. Eu sou diretor de criação na Mirum Brasil, trabalho em agência também um pouco menos de tempo que o White, faz só 15 anos. Também já passei por diversas agências, tamanhos, de agências grandes, multinacionais, até agências menores, agências de 5, 6 pessoas, atendi diversos tipos de clientes também. Tenho acompanhado ali, eu fui da geração que acabou pegando bem essa última transição digital, assim, né? Então eu comecei em agência trabalhando bastante com Office e até pegar essa virada para o digital, assim, e nos últimos anos o meu foco de trabalho hoje em dia, assim, né? Enfim, tô bastante animado aí para a gente conversar e discutir alguns pontos aí que a criação especificamente no mercado publicitário é uma que está mais catando um pouquinho na descida, assim, sem saber exatamente onde se encaixar, o que fazer, assim. Então acho que ter esse tipo de discussão é super saudável, super rica para todo mundo. Vamos lá. Legal, cara. Muito obrigado também pela participação. Mais um detalhe importante, porque o Felipe é modesto, mas ele foi premiado aí pelo Colunista Sul como publicitário do ano, né, esse ano. Parabéns, Felipe. Eu sou Kavinsky, sou CMO do Grupo Mirum, trabalho com comunicação já há mais de 20 anos.
e esse é o programa Conexões Digitais da Red Hook. Tá? Vamos começar então com as perguntas, lembrando mais uma vez todo o público, podem mandar perguntas aí no chat e a gente vai responder para vocês na medida do possível, obviamente. Tá? Vamos começar com uma coisinha mais light, tá? Nós vamos falar de Covid, vamos falar de comunicação em tempo de Covid e tudo mais, mas a gente não quer manter o foco somente nesse tópico, porque a gente sabe que já está um pouco, né, cansativo até ouvir falar só disso, e a comunicação não vai viver somente esse nosso período de crise, mas vai, né, lá para frente também vai continuar, então a gente vai tratar de temas gerais também. Minha primeira pergunta para vocês é como é que o papel do criativo vem se transformando? Como é que vocês veem essa indústria nos últimos, vamos dizer, 5 anos aí até hoje, e o que vocês esperam, o que está acontecendo hoje, o que vocês estão esperando, como é que isso, né, como é que está acontecendo essa transformação? Né, porque todas as indústrias se transformam, ainda mais hoje em dia, né, em função da tecnologia e tudo mais. Né, então, queria ouvir de vocês aí a visão de vocês de como isso está acontecendo. Vamos começar pelo Felipe dessa vez e a gente vai fazendo uma dobradinha aí. Primeiro começa um, depois o outro. Legal. Bom, acho que nos últimos 5 anos aí a gente teve uma guinada grande, né, do tipo de trabalho que a criação executa, né? E não é uma mudança de que não se executa mais do que era executado antes, foi adicionado algumas coisas, né? Um jeito de pensar, seja ferramental até, né? Se a gente for começar a falar sobre performance de criativos no meio digital, então a necessidade de ter motion, de ter diretores de arte que saibam mexer em ferramentas de motion, né? Em After Effects, essas coisas, seja no jeito de pensar mesmo, né? Você pensar para fazer um anúncio, uma print, é uma coisa, você pensar numa estrutura criativa de comunicação para o digital é outra coisa, né? Você precisa passar por uma linha de raciocínio muito mais extensa, e ao mesmo tempo você tem que criar coisas que sejam realmente relevantes para as pessoas, assim, porque elas escolhem o que elas querem ver, né? Então acho que de uma forma bastante superficial, respondendo de forma superficialmente, acho que essa é a principal, talvez a mais óbvia das mudanças, assim, né, as pessoas têm o poder de decidir o que elas querem consumir de informação ou não, assim, né, é muito difícil você segurar a atenção das pessoas por 30 segundos, né, como a gente fazia na televisão. Normalmente a gente segurava mais do que 30, né, porque eram vários comerciais de 30, era 3, 4 minutos de reclame ali passando, onde a pessoa era meio que obrigada a ver aquilo. Hoje em dia você tem 6 segundos no máximo ali no YouTube, por exemplo, para você segurar com um filme, né? Então, acho que o criativo, ele acabou sendo mais desafiado de encontrar caminhos para prender a atenção das pessoas, assim. E também os formatos, né? Os formatos são diversos agora, né? Você tem aí desde o filme, que ainda é feito, seja no YouTube, seja na televisão, seja em qualquer lugar, enfim, até pequenos banners que podem ser super relevantes, né? Às vezes o criativo ele enxerga o banner como o folder, né? O antigo folder, que é o job osso ali que você tira da frente, mas o banner ele é relevante para o negócio dos nossos clientes, né? A gente já vendeu apartamento de 20 milhões de reais da Cirela através de um banner de GDN, né? Um banner de Google Network Display, assim, então, Display Network, né? Então, pensar nesses formatos, ter essa capacidade mais holística da comunicação dos nossos clientes é algo que é necessário na cabeça de todo criativo. Muito legal, cara. Muito obrigado aí por compartilhar. White, vamos... Então, olha, até é engraçado você falar os últimos 5 anos, porque há exatamente 5 anos atrás, depois de eu ter passado praticamente uns 15 anos no off, um pouco indo promo, assim, eu estava saindo para assumir junto com o Jimmy Zgoski, estava indo o desafio de fazer o digital da Reds funcionar de verdade, assim. Então, fomos para lá, a Reds montando toda a estrutura de digital, que não tinha, às vezes era terceirizado, alguma coisa assim, e com o desafio de atender, ser uma unidade de negócio diferente. Então, a Reds tinha
as estruturas Curitiba, São Paulo, Rio e Brasília, e o digital, que se tornou uma unidade de negócio diferente e tinha que atender todas as agências do grupo. E assim, desde aquela época, que a gente tinha algumas métricas que ainda eram métricas falhas, você tinha muito banner em flash, tinha muita, sabe, a construção do hot site maravilhoso que você acreditava que ia funcionar para a campanha, ia servir para tudo, e você não tinha, ele não trazia inteligência nenhuma de volta. Então, assim, o que eu acredito que foi transformando, a gente tinha até uma brincadeira lá, assim, né? A gente brincava com o pessoal do off. O pessoal do off chegava assim e falava assim, poxa, terminei o job. Eu falei, gente, quando a gente termina o job aqui, quando terminou o layout, aí que começa. Porque agora ele vai para as redes, ele vai começar a repercutir. Se ele repercutir mal, você vai ter que responder, você vai ter que achar alguma outra solução. Então o job não terminou. Agora ele começa uma segunda fase dele. Então compreender tudo isso, a própria sistemática de você ter profissionais que antes, assim, eu falo, né, desde a década de 90, aí trabalhando com criação, direção de arte e tudo mais, você pega desde a época que você tinha que escanear um cromo e era fisicamente impossível você terminar um anúncio em menos de uma semana, para uma outra realidade que você tem que terminar quase que uma campanha em 2 dias, sabe? Você tem que criar, desdobrar, chega na fase de desdobrar material, você tem que ser muito eficiente. Então eu falo até às vezes para a pessoa assim, começa a aparecer competências diferentes. Por exemplo, você tem um cara que desdobra muito bem, é muito eficiente nisso. A agência precisa desse cara. Você não consegue abrir mão desse cara. Mas você também não pode abrir mão do cara que é super criativo, porque ele traz valor para o teu trabalho. Então você começa a ter algumas competências, algum tipo de profissional que você tem que se adaptar. E você tem que encontrar onde que cada caixinha, onde que alguém consegue ser relevante dentro da empresa para você conseguir fazer as suas entregas. E o pensamento criativo, isso sim, antes, eu falo assim, antes você tinha uma dificuldade de você ter informação de qualidade. Hoje você tem acesso, e às vezes assim, você acaba se inundando tanto de informação, que às vezes você tem que ser um pouco mais seletivo. Aí vem outra coisa, eu já vou me alongando por outras coisas, mas o grande negócio é que assim, a criação ela tem que ser mais inteligente. Você não consegue mais confiar tanto assim naquele, um insight criativo. Você tem dados, você tem números, você tem que responder por isso. O teu anúncio pode ser lindão, ele vai ter uma resposta imediata. E aí, como é que você vai fazer? Qual que vai ser o próximo? Então, isso é mais desafiador na criação hoje. Muito legal, cara. Muito obrigado. Antes de eu continuar, e daí eu vou dar continuidade ainda pela linha de vocês aí, Felipe, a Bárbara está perguntando, ela falou que é muito legal esse case de Cirela, se você lembra em qual site que foi veiculado o banco? Não lembro. Eu não sei se a gente... Quer dizer, com certeza o time de mídia tem esse dado, de onde que foi veiculado, mas eu não lembro. Só lembro que o primeiro acesso do consumidor à existência daquele apartamento no Rio de Janeiro foi através desse banner. Ele clicou no banner e, enfim, foi direcionado para o site, e ele entrou em contato com o corretor e acabou fechando o negócio depois pessoalmente, né? É que a gente consegue acompanhar toda outra mudança, né? Acho que complementa muito bem o que o White disse ali, o job não acaba na hora que você põe o banner no ar, né? Aí só foi uma fase da régua de comunicação, né? Foi impactado ali, a gente acompanhou todo o processo desse cara para entender que ele comprou o apartamento depois, né? Então, eu infelizmente não sei ali onde é que foi veiculado. Legal. Bárbara, se você quiser, depois entra em contato com a Red Hook, passa aí, o Felipe vê com o time de mídia lá e passa para você a informação, qual foi o site, tá? Infelizmente a gente não sabe te responder agora. Bom, gente, eu sou uma pessoa, eu não sou criativo, não um criativo profissional, pelo menos, acho que criativos todos somos, né? Em graus diferentes, obviamente. Adoraria trabalhar com criação, mas não é a minha praia. E eu sempre tive uma curiosidade
como é que chegam as ideias para vocês quando vocês têm um job? Onde vocês buscam a inspiração e como que isso aparece normalmente? Vamos começar por White agora. Cara, eu acho que assim, acho que cada um tem um processo, né? Eu acho que tem algumas coisas que eu acho fundamental. Você ter uma cultura geral, eu acho que é fundamental. Para você ter referência, para você conseguir buscar referência, sabe? Esse eu acho que é o ponto inicial. Senão você não consegue ser denso. Você acaba sendo sempre muito superficial. E você consegue ver, quando a gente está lá na direção de criação, você consegue ver qual é a pessoa que consegue trazer um raciocínio criativo mais denso, mais consistente, de alguma coisa mais superficial. Claro, sempre assim, o início é buscar referências, é buscar o que você... É aquele negócio, eu sou da opinião que você consegue ir aonde você consegue enxergar. Então, eu dava... desvirtuando um pouco, mas eu dava aula de basquete para crianças, há uns anos atrás. E era interessante que é o seguinte, como eram crianças muito carentes, quando você falava em faculdade, eles não enxergavam faculdade, porque aquilo não fazia parte da vida deles, da existência. Então eles não enxergavam aquilo, então eles não tinham sequer o sonho de faculdade, porque aquilo não existia. Então, toda vez que você amplia os seus horizontes, amplia o seu conhecimento, você começa a enxergar mais longe. Se você consegue enxergar mais longe, você consegue criar mais longe, você tem referências maiores. Se você ficar com referência só aqui em Curitiba, tá? É diferente você ter referência a São Paulo, você tem referência ao mundo. Então, eu sempre começo numa busca de referências, conhecer o negócio do cliente e principalmente tentar pensar. Hoje fica muito mais fácil, você consegue ir na internet, pesquisar, conversar com pessoas, porque uma coisa é o negócio do teu cliente, outra coisa é o negócio do cliente do teu cliente. Na verdade, quem o teu cliente quer impactar não é ele mesmo. Não deveria ser, pelo menos, né? Tem que ser o cliente dele. Qual que é a dor desse cara aqui? O que esse cara está pensando? O que é importante para esse cara? Tá? Porque, com certeza, o material que o Felipe fizeram lá para ela, com certeza aquele material tocou o cara que estava atrás de um apartamento. E isso fez ele entrar na régua e começar a conversar. Então, se você não entende esse cara, você vai fazer o que muita gente já fez, eu já fiz, que é agradar esse cara aqui, é agradar o cliente. E você não efetivamente vai trazer resultado. Então, o meu processo inicial é basicamente nesse sentido. Legal, Felipe. Cara, acho que referência é a palavra principal, assim, né? Mas eu gosto de complementar com eu estou montando um curso de criatividade, inclusive, e eu falo um pouco disso, assim. Eu gosto de contar uma história de um amigo meu que ele é músico profissional, e músico profissional mesmo, quem faz show e tal, e compõe e tal. Aí eu encontrei com ele alguns anos atrás, a gente não se via há muitos anos, assim, há muitos anos não, há muito tempo, ele estava morando em São Paulo, estava morando em Curitiba, veio para São Paulo, a gente se encontrava, enfim. E aí a gente batendo papo, e eu, pô, e aí, cara, como é que você tá? Tá tudo bem? E tal. Ele falou, putz, tá tudo ótimo, cara, o que é uma merda. Eu falei, como assim, né? Por que é uma merda? Ele falou, cara, eu só consigo compor quando eu tô tomado pela melancolia. Então, o processo dele era esse, saca? Tipo, ele consegue ser criativo na música quando ele tá tomado pela melancolia. Eu gosto de falar que eu gosto muito de comer. Comer é uma das coisas que eu tenho como prazer fisiológico número 1. Assim. Comer é muito bom. Então, eu só consigo ser criativo quando eu me coloco numa situação que me gera isso, né? Que me gera criatividade. Então, eu tenho que estar alimentado. Eu não vou conseguir ter boa ideia se eu estiver com fome, se eu estiver irritado. Eu preciso estar feliz, alimentado para. Então, muito de você conseguir conectar as referências que você tem vem disso, vem de você estar disposto, né? Você está exposto mesmo às suas referências e a essa situação de ser criativo, assim. Porque a criatividade realmente, cara, todo mundo é criativo. É só você entrar no Twitter e ver como o brasileiro, principalmente, desde quando você estoura a alça da Havaiana e tem a criatividade de pegar um prego ali para resolver,
sabe? Ou então de juntar um monte de tijolo no canto do quintal para poder fazer uma churrasqueira, para montar um churrasco, sabe? Tudo isso é criatividade, né? E às vezes as pessoas enxergam o criativo como aquele quadro bonito, aquela propaganda bem feita, aquele filme incrível, aquele roteiro e tal. Não, a criatividade está em todo momento, a toda situação, né? Desde as mais efêmeras até as coisas mais, enfim, permanentes, né? Então, acho que você conseguir encontrar o seu processo é a coisa mais importante para você começar a identificar como que você cria. Assim. E aí, obviamente, referência. Não adianta você ser o cara do sertanejo e nunca ouvido falar sei lá, de Beethoven, de Johann Sebastian Bach, não adianta você ser o cara cult que lê Dostoiévski e nunca saber que é Dan Brown, sabe? É importante você estar sempre em todos os extremos e tudo está no meio, assim. E que seja um conhecimento raso sobre tudo, mas pelo menos você sabe aonde buscar mais referência e tal. E concordo completamente com o White também, você tem que saber aquilo que o cliente do seu cliente gosta de consumir, né? Tem uma outra coisa que eu gosto de falar bastante, que é o que o seu cliente vende, né? A mudança de percepção é importante, né? Uma coisa que eu falo para o time, para o nosso time de criação, né? O que a Porto Seguro vende? Porto Seguro não vende seguro. A Porto Seguro vende paz de espírito, na verdade. Né? Porque é isso que o cliente da Porto Seguro quer. Ele quer a paz de espírito, de estar no carro ou de ter uma casa e se acontecer alguma coisa, o Porto Seguro vai estar lá por ele. Então, você mudar a visão das coisas, a ótica daquilo que você está observando é importante para você estressar esse pensamento criativo e chegar na cabeça da pessoa que você quer realmente vender algo. Felipe, eu achei engraçado que você falou ali. Eu costumo dizer assim, eu consigo trabalhar cansado, eu consigo trabalhar com sono, eu só não consigo trabalhar com fome. É isso aí. Fome. 48 horas seguidas, desde que eu tenha comida nessas 48 horas. Muito bom. Muito legal, pessoal. Obrigado. Bom, temos uma pergunta aqui da plateia. O Bernardo Tarnowski, a pergunta dele é a seguinte: já que o White falou de dados, até quando os dados ajudam ou atrapalham na criatividade? Ou como usar os dados de um jeito legal durante o processo criativo? Vamos começar embora a pergunta seja baseada aqui no comentário White, para a gente respeitar aqui a nossa ordem, vamos começar pelo Felipe, tá? Se vocês quiserem também já entrar, porque eu acho que tem uma ligação em criativos em escala também, que é uma coisa que está agora bastante em voga, né? Podem aproveitar também e tocar nesse tópico também, tá bom? Obrigado, Bernardo, pela pergunta. Excelente pergunta. Excelente pergunta mesmo. E curiosa, assim, porque no fundo a gente trabalhou baseado em dados. Né? O briefing nada mais é do que um banco de dados a respeito do que você tem que fazer, né? A diferença é que hoje em dia a gente já tem acesso a uma massa gigantesca de dados, né? E dados, às vezes, precisos, às vezes não. E aí aqui acho que eu consigo responder um pouquinho ali quando que isso é benéfico, quando que isso é maléfico, né? Então, esses dados, eles são confiáveis, eles são precisos, eles fazem sentido para aquilo que a gente está instruindo ou não, né? Então tem que tomar, aí que ele pode estar atrapalhando. Mas dados nada mais é do que referência também, né? Então eles são super úteis, super úteis, assim. Você pode fazer muita eficiência. O digital, ele trouxe, além de milhares de outras coisas, uma das coisas que ele trouxe é a capacidade das agências observarem o resultado das coisas que é comunicado. Né? E os dados são muito relevantes nisso. Né? Mais dados você tem, você consegue testar hipóteses, ver se aquilo funciona até tal coisa, ou esse funcionou mais que esse, né, o famoso teste AB, então vamos pegar o que funcionou, vamos testar de novo, e tudo isso traz eficiência. Você conseguir provar para o seu cliente que a agência está sendo eficiente também por causa da criação, porque antes era a criação que era eficiente, né? Nossa, olha, aquela campanha vendeu um monte, puta, parabéns, criação. Hoje já não tem mais tanto essa visão de que é só a criação. Tem BI, tem mídia, tem social, tem um monte de outras especialidades envolvidas que se mostram responsáveis pela eficiência de algo. E os dados, eles contribuem nesse sentido, assim. E aí, para dar uma pincelada sobre escala, é justamente isso, né? Você conseguir testar uma quantidade muito grande de criativos e aprendendo com eles
e ir acumulando mais dados ainda a respeito daquilo que você quer comunicar e fazendo os ajustes em pleno voo ali, né? Vou voltar lá no primeiro comentário do White, lá meu job tá pronto, acabei. Não tá não, pelo contrário mesmo. Hoje em dia é isso, você vai lá, coloca no ar, vê como o público respondeu, testa de novo, faz outra versão e vai amarrando isso com o carro andando ali, com o avião planando, você vai mexendo no plano de voo e as coisas vão se alterando e através do a gente faz isso. Então é de suma importância e ajuda a vender a nossa especialidade, assim, né, como agência, né? O nosso negócio, ele se torna mais forte quando a gente consegue embasar lógica racional. Então, um pouco desse emocional, da criação, aquela coisa sempre, né, muito glamurosa que era nos anos 90, começo dos anos 2000, ela é importante para os nossos clientes e ela é importante para mostrar o nosso valor também. Então, eu sou um grande fã de dados, desde que eles sejam coerentes e estejam dentro de sejam captados de uma forma correta e dentro das leis de dados e tudo mais. Eu sou super a favor, eu acho super importante. Legal, o White pode complementar. O que eu posso dizer? Que dados se tornou uma coisa tão relevante que, assim, e eu senti uma deficiência nisso, tanto que eu fiz uma especialização em análise de dados, né, em data science, não porque eu queira trabalhar em data science com isso, como um cientista de dados, mas que eu gostaria realmente de poder pegar essa massa de dados e traduzir isso da melhor forma possível para ter as melhores decisões. Hoje, se você for pensar na criação de uma campanha, não tem mais como você criar uma campanha tão fechadinha, tão amarradinha, do começo ao fim, com todas as peças, essa vai entrar aqui, essa vai entrar aqui, essa vai entrar assim. O que eu costumo fazer, o que eu acho interessante fazer, é a gente criar uma linha geral. A partir dessa linha geral, esse conceito que vai guiando, você vai soltando os teus anúncios, como o Felipe comentou, você vai fazendo os testes AB e você vai manipulando a sua campanha para ela ir atingindo os melhores resultados. Quando você está criando, quando você está lá no planejamento, às vezes você até imagina alguns clusters que você vai atacar. Com a campanha acontecendo, acaba acontecendo de surgir outros clusters. E você tem que se adaptar a isso. Você tem que adaptar a tua campanha a isso. Você não vai ficar fechado, não. Quando eu criei lá no comecinho era assim. A campanha hoje ela se tornou uma coisa viva. Antes, a gente fazia, de fato, você fazia o anúncio de revista, jornal, outdoor, TV, soltava tudo, essa aqui é a primeira fase, aconteça o que acontecer, vai entrar essa segunda fase, e aconteça o que acontecer, vai entrar essa terceira fase. E era isso, meu amigo. Agora, a segunda fase, você tem um indicativo do que vai ser. Se você faz alguma campanha, às vezes, com retargeting e tudo mais, você pode ser que essa pessoa passe por todas as fases necessárias no intervalo de, 2 semanas. Não tem aquele negócio assim, não, a pessoa vai receber esse, dali a 2 semanas ele vai receber aquele, dali a tal outra coisa entrando no funil. De repente o cara está com uma necessidade maior, ele passa pelo funil rapidinho, já comprou, já era. E você tem que ter os dados, você tem que entender como que a sua campanha se comporta para você fazendo as adaptações necessárias, fazendo as otimizações necessárias para que ela possa ter mais resultados. Como eu estava dizendo antes, às vezes você tem um mar de dados tão grande que você se perde nele. Como que é o 1984, né? 1984, o livro? Orwell, 84. Que dizia que você ia ficar tão inundado de informações que você não conseguiria discernir o relevante do irrelevante, o verdadeiro do... E é mais ou menos isso. Assim, bem-vindo a 2020. Bem isso. Se você não tem alguém que consiga traduzir esses dados dentro do teu time, sabe? Se isso for cair na sua mão, você vai ter que ter uma especialização um pouco maior para conseguir peneirar aquilo lá e separar o que é dado relevante do que é dado irrelevante. Então, e claro, e as fontes de dados. Outro dia, num desses grupos de propaganda aí, de freela e tal, eu nunca falo nada, cara, mas uma hora veio um gráfico dizendo da evolução
situação e quando que a indústria ia começar a se recuperar do coronavírus. Eu falei, cara, qualquer coisa relacionada a isso, aqui para o Brasil, tem um cheiro muito grande de chute. Só que era de um relatório da Deloitte que eu já tinha tido acesso, que era da Espanha. Alguém simplesmente só traduziu, colocou em português, trocou o mapinha da Espanha, eu coloquei um em cima do outro e falei, cara, ou a Deloitte está muito preguiçosa, ou alguém simplesmente só traduziu isso e jogou na rede. Eu conheço, eles não costumam ser muito preguiçosos, cara. Então, por isso, assim, a fonte de dado é realmente bem importante para você fazer as suas decisões. Senão você baseia todo o seu aprendizado num conhecimento errado. Desculpa, só para complementar mais uma coisinha assim. E essa responsabilidade de observar os dados e tomar as decisões baseadas neles, ela foi ganhando espaço em todas as áreas, assim, porque antes era uma coisa que estava em mídia, e BI, e aí SEO, e daí ela foi tomando corpo, daí a criação começou a ser responsável também, e eu tenho a impressão de que também vamos ver uma evolução disso. Que já está tocando os fornecedores das agências também, né? Produtores de áudio, de filme, de ilustração, de tudo. Elas acabam entrando nesse bolo de ter que mexer no meio do projeto, né? Eu já botei campanha no ar de filme que a gente teve que mexer no roteiro, porque a gente vê um dado de mídia lá que falou, putz, é melhor tipo, alterar aqui, aí liga para a produtora e fala, cara, a gente precisa de um outro corte, porque vai ter que fazer. Senão não vai funcionar a campanha, e daí todo mundo que participa do processo vai ter que se adaptar, querendo ou não, esse processo novo. Novo não, né, mas esse processo. Muito legal, pessoal. Bárbara, eu vi tua pergunta aqui, eu só vou fazer uma outra pergunta antes, daí a gente passa para a tua, só para continuar no mesmo tema, né, em relação a dados. Aí. Minha pergunta é como é que a inteligência artificial, né, o buzzword do momento agora, né, a gente está falando de dados e uma coisa está ligada à outra também, você já vê alguma integração ou alguma participação da inteligência artificial dentro da criação ou do processo criativo? Como é que vocês veem? Eu sei que ainda é muito embrionário, né, mas o que vocês estão vendo hoje e qual que é a expectativa de vocês em relação à inteligência artificial focada na criação? Bom, eu vejo assim, na criação em si, dentro da agência, hoje a gente já criou algumas coisas utilizando inteligência artificial, ela como uma parte de uma entrega, assim, sabe? Então, mas assim, existem outras coisas que envolvem inteligência artificial, e envolvem diretamente, digamos, o destino da criação, que eu enxergo, por exemplo, já existem ferramentas que a própria ferramenta, utilizando inteligência artificial, ela monta o anúncio. Então, assim, essa é sempre uma coisa que eu sempre falo, assim, cara. Se preocupem com isso. Não que isso, eu acredite, isso vai acabar com a propaganda, vai acabar com os criativos. Não é um cenário desse. Mas é um cenário de que aquele jeito fácil de trabalhar, aquele trabalho preguiçoso, aquilo vai começar a perder espaço. Porque como eu falei, já existem ferramentas hoje que criam um anúncio. Ele pega a frase que mais performa, o produto que mais performa, naquele background que está relacionado àquele público, e montou o anúnciozinho e vai embora. Eu já fiz campanha com isso, sabe? E aí? E você, criativo, onde que você entra nessa história? Qual que vai ser a sua relevância nisso? Você vai ser substituído por quê? Então eu sempre falo para as pessoas, cara, pedala um pouco mais, se torne relevante para você mostrar o teu valor, de fato. Porque, eu falo assim, a tecnologia, eu nunca enxerguei ela como uma ameaça. Eu falo, o primeiro lugar que eu trabalhei, o cara que o salário mais alto da empresa era um cara que era comunicação visual, era um cara que sabia pintar letra. O cara sabia, ele pintava um A, depois ele pintava um outro A e era igual aquele primeiro A. Então, tipo, o cara era o cara da empresa. Hoje, esse tipo de função não existe. Mas o cara
você pode ir se adaptando e aprendendo novas habilidades e crescendo com aquele conhecimento que você já tinha anterior. Então, se você não consegue pegar os seus conhecimentos e entender o que está acontecendo, entendendo onde que você deve estar, e entendendo o que você tem que fazer com que a sua capacidade criativa seja valorizada, traga resultado e seja diferente do que alguma ferramenta vai entregar, se você não tiver esse conceito, você vai ter problemas. Então, toda vez que eu falo, gente, pensa maior, pensa no estratégico. Uma coisa assim, uma coisa que eu tenho falado bastante, assim, a criação, se você começar a pensar na criação, eu sou um criativo, você fez o que? Eu fiz esse post aqui. Na minha visão, sério, na minha, esse post só, eu não consigo enxergar valor nele, se ele não tiver parte de alguma coisa. Então, se você não consegue ter esse raciocínio, se você não conseguir se entregar a isso, você vai ter problemas. Senão, aí eu acho que você tem um futuro dentro da indústria. A indústria inteira tem um futuro. Perfeito. Eu concordo bastante contigo, assim. Eu fui numa palestra do Fernando Machado em Cannes no ano passado, Fernando Machado, CMO do Burger King, e uma das partes da palestra ele fala sobre o New Monsters, New Weapons, né? Então, novos monstros, novas armas. A inteligência artificial, ela é mais uma ferramenta, e deve ser encarada como tal. Só que ela é uma ferramenta que ela pode atingir e fazer coisas que a gente ainda não descobriu, então ela vai gerar medo, mas ela ainda assim é uma ferramenta. E ela é uma ferramenta que ela vai gerar desde o banner automaticamente ali, ou ela vai gerar raciocínios, né? Na XPCW a gente viu algumas aplicações diferentes de inteligência artificial, uma delas foi uma inteligência que ela criou um videoclipe para uma artista, uma musicista, desde o roteiro, escolha de figurino, tudo. A inteligência artificial fez isso. Isso vai fazer as pessoas perderem emprego? Não necessariamente. Você pode saber usar a inteligência artificial ao seu favor, essas coisas elas vão evoluindo juntos. Assim. Eu tenho certeza que alguém falou lá que a invenção da roda era um perigo para a humanidade. Em algum momento. Era o emprego dos carregadores. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que encarar dessa forma. Assim. Confesso que a primeira vez que eu comecei a ver a inteligência artificial criando, eu fiquei com um pé atrás, caramba, isso é assustador, porque até então a gente só ouvia, né? Todos os empregos vão ser substituídos, menos o criativo, porque nenhuma máquina vai criar como ser humano, né? Essa lenda ali, né, que a gente ouvia. Isso acabou, foi por terra, mas depois eu estudei um pouco sobre isso, fui falar sobre isso, acho que encarar dessa forma é mais otimista e é mais catalisadora da sua evolução. Você ir atrás de novas habilidades, né? O exemplo perfeito ali do cara que pintava os dois As igual. O talento dele não necessariamente era pintar o A, mas era a capacidade de observar as coisas com aquele olhar analítico. Como é que ele usa isso, né? Esse skill para evoluir e fazer outra coisa. Então, acho que a gente tem que enxergar dessa forma. Assim, a inteligência artificial ela é ótima para criar os anúncios em escala, por exemplo. Não há necessidade da gente botar um ser humano para fazer isso. Se a máquina pode fazer, esse ser humano não ser dispensado, mas ser colocado para fazer algo que pode ser extremamente relevante, pensar no todo e entender as pessoas, né? Ainda assim somos humanos, ainda assim vamos entender outros humanos melhor que qualquer máquina. Tem sentimento envolvido, emoção, um monte de coisa, assim, né? Então é como usar a inteligência artificial como ferramenta. Acho que falei um monte, mas a primeira frase que eu falei é a que eu queria resumir. Achei ótima frase, muito legal. Muito obrigado, pessoal. Bom, vamos voltar para as perguntas do público aqui. Lembrando, quem estiver na sala, que vocês podem usar a janelinha do chat e mandar suas perguntas, tá? E a gente vai passar para o Felipe e para o White. A pergunta que veio da Bárbara é uma pergunta bem interessante, porque é uma coisa que a gente vê no dia a dia. Obrigado, Bárbara. Gostaria que eles falassem sobre clientes que têm agência on e off separadas, diferentes. O quanto isso dificulta para o criativo? E como é que vocês lidam com isso? Não sou o White agora, ou é o White? Você.
Então, eu acho que tudo depende de quem é você nesse momento, né? Não é quem é você no sentido de você é o off, você é o digital, é quem você é como profissional. Alguns clientes preferem trabalhar desse jeito. Às vezes por um histórico, né, de sempre ter tido aquela agência off como a guia para a sua comunicação, e daí contrata digital por necessidade e faz as coisas se encaixarem. Mas é o cliente que vai decidir isso. Então, você, como agência, a sua postura é de atender ao cliente, né? De conseguir fazer o cliente ter sucesso no negócio dele, né? Então, eu particularmente, isso é bem pessoal, eu gosto de encarar isso como uma parceria, né? Com todas as agências off com as quais eu precisei manter contato ou trabalhar junto para atender um cliente específico, a nossa postura do nosso time é de colaboração. Assim. Eu não vejo isso atrapalhando, pelo contrário, ajuda, porque às vezes você tem que resolver uma campanha, alguma coisa, e aí a agência off vem com um raciocínio que você não teve, e não é ruim, você não tem que traz como uma perda. Tipo, perdi essa oportunidade, eles pensaram em alguma coisa melhor que eu. Não, pô, legal que eles pensaram em alguma coisa melhor que você, agora vamos pegar isso e transformar para o digital de uma forma relevante, interessante, que faça sentido, e você vai, enfim, cavando o espaço da sua agência naquele momento. O ideal, sinceramente, é que uma agência faça tudo, né? Acho que se uma agência conseguir ser 360, ela é uma agência perfeita para o mercado. Mas, enfim, isso é uma escolha de cada cliente. E eu não acho que dificulta para o criativo, não. Acho que é só motivador, assim, e tem que ser encarado dessa forma. Se qualquer criativo se apega muito a uma ideia ou fica achando desculpa externa para sua falta de criatividade, é porque está faltando ideia ali. Né? Então, acho que a postura nossa tem que ser sempre de colaboração. Assim, e eu acho possível, e vejo acontecendo diariamente essa relação com a agências office ou agências on também ser saudável. Assim. Às vezes tem agência off, tem agência on de branding, aí tem agência on de performance, tem agência on, sabe? Então, às vezes é um balaio de um monte de... Aí tem agência PR também, né? Nunca foi feita essa pergunta sobre a agência PR, né? A agência PR tá lá. E não, ela também é a mesma relação. O importante é a comunicação do cliente, né? Como que você se coloca numa postura de colaboração no meio de tudo. Assim. Só tem a ganhar pontos com o seu cliente em relação a isso. O que o Felipe falou nessa parte da colaboração, acho que é essencial. Tá? Se as duas agências estiverem em guerra, procurando quem é o mais queridinho do cliente, essa guerra vai ser sempre nociva. Se você ganhar, você vai achar bom. Se você perder, alguém vai tentar achar defeito na outra. Então, na verdade, vocês não estão trabalhando para o cliente, vocês estão trabalhando para vocês mesmos e tentando achar um jeito de derrubar o outro. Tá? Então, isso aí não tem como dar certo mesmo. Eu acredito, eu vim do off, fiquei muitos anos nisso, eu acredito que a tendência é que aconteça a agência 360, que a agência on e a agência off, ela acaba tornando uma coisa só. Isso é uma crença, não está baseada em absolutamente nada. Tá? Então, assim, eu acredito que essa é a tendência. As agências off, elas estão passando por um momento muito difícil hoje, que é essa adaptação até a nova forma de remuneração que as agências digitais elas trabalham. Então, aquela agência que trabalhava com grandes comissões, filmões e mídia de milhões e vivia disso, elas estão com dificuldades nesse momento. As agências digitais elas já nasceram numa outra forma, com outro raciocínio. Por isso que tem muita agência off que ela não quer fazer o que a agência on faz, porque ela não enxerga como que isso, dentro do sistema de remuneração que ela trabalha, como que isso vai funcionar. Então, mas eu acredito que é uma tendência. E claro, se você tem que trabalhar junto com uma agência off, em parceria, cara, eu super acredito que nada melhor do que você sentar com os caras e falar assim, vamos jogar limpo aqui? Nós estamos juntos nessa história. Se você ganhar e eu ganhar, nós dois ficamos felizes. O cliente vai ficar feliz.
Agora, se eu quiser ganhar o meu mais o teu, a gente vai brigar. Sabe? Se você quiser ganhar o teu mais o meu, a gente vai brigar. E um de nós dois vai cair nessa história. E se bobear, às vezes cai os dois, porque o cliente acha que esse negócio não está funcionando, vai chamar uma outra agência que vai entregar 360 para ele. Então, eu sou muito favorável de jogar limpo, jogar claro, para que todo mundo ganhe. Ótimo, muito legal. Eu vou usar de um comentário aqui para fazer uma pergunta, tá? Eu vou pedir só, a gente tem mais 10 minutos agora, vamos tentar ser um pouquinho mais rápidos para a gente ver se a gente consegue entrar em mais temas. Obviamente, se vocês sentirem a necessidade de se aprofundar mais, fiquem à vontade. Tá? Tem um comentário aqui do Thiago Lasta, que é sobre as referências, aprendi a gostar do que eu não gosto, por mais estranho que pareça. Na verdade, eu queria usar esse comentário para fazer uma pergunta, uma curiosidade minha, espero que seja curiosidade de muitos também aí. Como é que vocês lidam quando vocês estão trabalhando com uma peça ou algum item criativo e que vocês sabem que aquilo, né, tem muito potencial, que está muito bem feito, que vai funcionar muito bem, e o cliente não gosta? Como é que vocês trabalham isso? Vocês acabam tendo que partir para uma outra, ou vocês trabalham no convencimento? Daí, uma curiosidade. Começando pelo White agora, né? Cara, eu juro, eu tento convencer, sabe? A primeira tentativa é tentar convencer. Tá? Às vezes não é nem que o cliente não gosta, às vezes até é o pedido. Eu estava falando de uma peça, assim, teve um caso lá que um cliente pediu digamos, um post para Dia das Mulheres. Eu falei, cara, cheguei pro cliente e falei, cara, o Dia das Mulheres virou um post. Um post. Sabe? Tudo que tem sido feito, toda a luta, tudo se virou um post. Eu falei, cara, vamos fazer uma ação, uma coisa de verdade. Eu falei, cara, se você não quer erguer essa bandeira, pelo amor de Deus, não erga. Agora, ninguém obrigou você a erguer essa bandeira. Então, não erga. Ou vamos fazer alguma coisa de verdade. Claro, fomos lá, conversamos, apresentamos o material, convencemos e foi feito. Mas tem vezes que eu aprendi isso, acho que eu tinha 2 anos de mercado, assim, era moleque que adorava, amava as minhas ideias, até que um dia o cliente chegou para mim e falou, cara, o dinheiro é meu, sabe? Aí eu tive que entender que existe uma fronteira, sabe? Que você tenta convencer até você chegar dentro de uma fronteira. Depois disso, eu acho que você tem que entender qual é o raciocínio dentro do cliente e dentro desse raciocínio do cliente entregar o teu melhor. Mas eu sempre falo para todo mundo que trabalha comigo. Poxa, eu já conheço esse cliente, ele não vai aprovar isso. Eu falei, cara, faz o que você acredita. Tá? Vamos apresentar o que a gente acredita. Se a gente sabe que o cliente não tem esse perfil, não tem não sei o quê, a gente monta alguma coisa dentro do perfil dele. Mas não vamos nos render sem lutar, não vamos nos render logo de começo. Vamos fazer o que a gente acredita. Aí depois, se não der certo, a gente faz. Não tem problema. Não vai gastar criatividade, porque criatividade não gasta. Perfeito. Criatividade não gasta, eu queria fazer uma camiseta disso. Excelente frase. Cara, eu concordo totalmente. Acho que tentar convencer é a primeira coisa que se faz, assim. E você construir uma relação de transparência com o cliente ajuda nisso. Porque se você fica sempre tentando passar só o criativo, só o premiável, você começa a desgastar essa relação com o cliente e mostrar para ele que você não está interessado necessariamente no negócio dele, no sucesso da empresa dele, da marca. Você começa a demonstrar que você está mais interessado no sucesso da sua peça, do seu criativo. Então, ser transparente é bom. Assim, você tem jobs, tem trabalhos, tem momentos que você não tem que ser premiável ou criativaço. Assim, às vezes você tem que ser eficiente apenas, só comunicar, enfim. Então, tentar convencer que você tem uma boa relação com o cliente é mais fácil. Assim. E isso tem que saber desistir, né? Acho que, e saber mudar de opinião também. Não só pelo argumento do dinheiro, mas às vezes pela relevância da peça que você apresentou. Eu já apresentei coisa para cliente que eu fui super confiante, falando, isso aqui é genial, isso aqui vai vender pra caramba e tal. Chegou lá, ele me deu um argumento que eu virei e falei, não, realmente, guardei, botei embaixo do braço, fui embora, falei, já volto com outra coisa, porque realmente isso aqui não é relevante para você.
Então, você ter essa transparência do cliente ajuda nesse momento. Legal. Vamos lá. Nós temos mais 2 perguntas do público e tem uma perguntinha que eu quero fazer para a gente fechar, que está relacionada aí ao Covid e tempos de crise, tá? E nós temos mais 6 minutos, então vou pedir para tentar responder e resumir em 30 segundinhos cada um, ser o mais breve possível para a gente poder atender todo mundo, tá? A pergunta é do nosso usuário That's the Spirit. Desculpa, White, eu sei que você comentou o nome dele no começo, mas eu esqueci. Macedo. Oi? Macedo. É meu primo Macedo. Macedo, obrigado pela pergunta. A pergunta é: realidade aumentada ainda assusta os clientes, abre parênteses, devido ao desconhecimento, fecha parênteses, ou já é algo mais comum e entendível no mercado atual? Algum case bacana onde foi utilizada? Bom, realidade aumentada. Cara, assim, acho que não assusta ninguém, mas não, acho que assim, eu acho que a realidade aumentada, na minha opinião, nunca engrenou, assim. Talvez eu morra pela língua aqui, mas são poucos os cases que realmente foram relevantes, assim, né? Eu vi coisas legais, né, de experimentar tênis, por exemplo, né, você aponta o celular para o seu pé e encaixa o tufo do tênis no seu pé, ou você vai móveis, né, você vai testar móvel na sua casa com realidade aumentada. Tem diversas aplicações que são muito interessantes, assim, mas ela acabou se limitando, pelo meu conhecimento e pelas coisas que eu procurei, ela acabou se limitando a isso. Eu não sei dizer se os clientes são assustados ou são só desconhecem, assim, acho que deu uma estendida. A gente já fez materiais com realidade aumentada, tudo assim. Por enquanto foi muito mais uma brincadeira, um gadgetzinho que impressiona e faz as suas peripécias e boa. Mas assim, há uns 3 anos atrás eu estive no Facebook e eu vi que eles estavam, pelo que eles me falaram na época, que eles estavam investindo muito forte na realidade aumentada como plataforma, não como uma brincadeirinha. Então, assim, eu acredito que ela tem muito a evoluir ainda. Ainda não virou, sabe? É que nem tipo um Google Glass, assim. Era maravilhoso, mas nunca virou. Fica todo mundo esperando quando que aquele óculos maravilha vai funcionar. Então, hoje, eu acho que não assusta, só que você não consegue entregar o propósito, assim. É uma brincadeira só de bonito ou é alguma coisa a mais? Assim? Então, falta essa relação mais de resultado. A realidade aumentada parece que ela surgiu na época dos formatos. Lembra quando começou a surgir um monte de formato novo e daí as ideias boas eram só formatos. E hoje em dia não dá mais. Não adianta mais você encaixar um formato diferente. Legal, uma ideia incrível. Só para complementar, tem uma história /case, né, do aplicativo lá do Pokémon Go, né, de caçar Pokémon, onde o McDonald's, né, fez uma parceria, né, com a Nintendo. Verdade. E aí eles colocavam, né, uns Pokémons raros dentro do McDonald's. Funcionou super bem, assim, pelo que eu vi de resultados do case, né. Vamos para a próxima pergunta. A pergunta é do Willy. Willy, obrigado por enviar a pergunta, ótima pergunta. Nesse novo contexto da criação /processo criativo, mudou o perfil dos profissionais ou composição dos times de vocês? E aí continua. Como vocês fazem o processo de seleção hoje em dia? O que vocês estão buscando nas pessoas e que tipo de time vocês estão trabalhando hoje e se isso vem mudando, né? Tanto o perfil como os cargos, né, que vocês têm debaixo da criação. Tá. Bom, vamos lá, tentando ser bem otimizado. Assim, o perfil do profissional, digamos assim, não necessariamente mudou. Precisa ter o diretor de arte, precisa ter o redator, tudo mais. As funções, elas ainda existem. Mudou o tipo de perfil que você precisa dele, assim. Ele precisa ter um pensamento um pouco maior, assim. Agora, ou de repente ele vai acabar sendo um desdobrador, alguma coisa assim, que é importante ter na agência hoje. Claro, entrando num mundo de escala, que de repente a gente acabe utilizando inteligência artificial para isso, acaba se tornando um pouco menos necessário. Mas assim, eu dou muito valor a uma pessoa que eu consigo entender que ela consegue ter um pensamento, quando ela vai me apresentar, digamos, a pasta dela, fala assim, olha, eu fiz esse material bonito. Ah, que legal. Eu fiz esse material bonito com esse objetivo, com isso e com aquilo. Tipo, tem um porquê.
não é só um material bonito. Então, quando a pessoa consegue entender o porquê que a criação dela tem um objetivo, tem um destino, isso com certeza faz uma diferença brutal. Isso é bem rápido. Só antes de você continuar, Felipe, como a gente está falando de desdobramento aqui, eu não sei, né, o nível de conhecimento de todo mundo que está trabalhando, tá normalmente na criação, e depois me corrijam se estiver errado, você trabalha com KV, né, que é o Key Visual, né, e aí, então, tem um criativo que faz uma peça original, né, a ideia principal, e depois você pode ter pessoas fazendo o desdobramento dessa peça para encaixar isso dentro de diferentes formatos de banner ou diferentes tipos de comunicação, tá? Só para todo mundo, para ficar claro para todo mundo o que significa o desdobramento, né? E aí, Felipe, por favor, pode continuar. Vamos lá. Concordo com o White, esse porquê é muito importante. Eu adicionaria os diretores de arte um skill de motion. Isso é extremamente necessário hoje em dia. O diretor de arte que conseguiu aprender motion ou que já veio com motion já instalado ali, né, de fábrica, já tem um passo à frente. E, assim, mudou bastante o perfil, mas ele mudou até por conta de geração, assim, né? A geração que está começando a entrar em agência hoje é uma geração que nasceu com a internet ligada ali, assim. Tem muitos profissionais do meu time que não sabem o que é o mundo sem internet, né? Isso mexe na forma de pensar, de ser, de sonhar, de qualquer coisa, assim. Então, esse perfil mudou bastante. E você conseguir observar naquele criativo, quando ele está na pasta ou conversando comigo numa entrevista, que ele tem uma capacidade de visão holística, que ele tem um ego controlado, que ele não é uma pessoa explosiva ou muito conectada, egoísta aos seus próprios objetivos e é muito mais colaborativa, é muito importante. Eu acho que colaboração é a palavra da comunicação hoje em dia, assim. Em qualquer área. Você ter um criativo que ele despreza qualquer outro tipo de área na agência é uma falha enorme. Ele tem que ter contato com o pessoal de mídia para entender como está funcionando as coisas, com o pessoal de BI para pegar dados, com o pessoal de social para entender qual é a estratégia, com o pessoal de atendimento para entender o momento do cliente, quando que é para apresentar coisa legal, quando tem que ser só eficiente, enfim. É muito importante. Assim. Então, esse contato de colaboração, esse skill de colaboração é muito importante. Muito legal. Muito obrigado. Gente, a gente está ultrapassando um pouquinho o tempo, tá? Para quem não conseguir ficar, e agradeço Felipe e White, se puderem ficar só mais um pouquinho, porque tem mais duas perguntas da plateia. Eu já pedi para encerrar daí as perguntas, porque a gente não vai conseguir responder mais. Tá? Tem mais uma pergunta minha daí, que é sobre o Covid mesmo, tá bom? Para quem não conseguir continuar, porque a gente está se estendendo um pouquinho mais, vai ficar gravada, tá, a apresentação, depois vocês podem pedir para Red Hook para ter o acesso. Tá? A próxima pergunta vem da Aline Skodowski, e a pergunta é: vocês têm cases que impactaram de forma oposta ou muito diferente da proposta inicial? E como lidar quando o job não atinge o objetivo principal? Sou eu? Eu tenho um exemplo legal, que foi o Rainbow Cup, que a gente criou para a Copa do Mundo em 2018. A ideia a ideia da ação era o Instagram, né? Era fazer as pessoas na Copa do Mundo colocarem a bandeirinha do arco-íris em cima das bandeiras das nações para fazer um protesto seguro na Rússia. Se procurar Rainbow Cup, ele se acha o videocase. E ele acabou impactando muito mais forte no Twitter, como hashtag Rainbow Cup. Então, no meio do processo, a gente viu que o negócio do Stories, que era Instagram, ele acabou servindo apenas para assessorar a hashtag no Twitter, assim, virou um protesto de hashtag e não das bandeiras, assim, apenas. Né? Isso é prazerosíssimo, porque foi uma coisa que a gente errou pro certo, né? Quando erra pro errado, aí é mais complicado, você tem que repensar, voltar atrás, ter a humildade de virar pro cliente e falar, olha, realmente tomamos a decisão errada, mas aqui a gente já identificou, vai mudar o curso. Então, acho que essa é a forma de lidar quando o objetivo principal não é acertado. Assim, é você ser transparente e humilde o suficiente para mudar de opinião, para pedir desculpas e vir com uma solução. Sempre com uma solução. Nunca vem um problema sem uma possível solução, porque senão você faz parte do problema. Eu
vou dizer uma campanha que nós fizemos para o Sebrae há anos atrás, que assim, eu não vou te dizer que a campanha ela atingiu parcialmente o resultado dela. Assim. Era para vender uma série de treinamentos profissionais para um determinado nicho de empresas, e a gente resolveu fazer, ao invés de fazer o folder, coisa tal, as coisinhas que o Sebrae gosta de fazer, a gente fez uma ação que a gente mandava para cada empresa um baú fechado no cadeado, assim, sabe? E o cadeado com um segredo e sem chave, sem nada, assim. Então a pessoa recebia esse baú, aí ela, no baú tinha lá falando sobre o futuro da empresa, tal, para a pessoa entrar no site. No site ela recebia o segredo do cadeado. Filmamos lá, na época estava o o Senhor Dinheiro, que era um personagem fantástico, que ensinava finanças. Aí a gente contratou ele falava sobre o futuro empresarial, dava o código do cadeado, a pessoa abria e tal. Pelo fato da pessoa entrar no site, a gente sabia que ela que a empresa tal tinha entrado no site, então, beleza. A gente teve mais de 80% de pessoas que receberam o baú, entraram no site e, consequentemente, abriram o baú. Só que, assim, em termos de resultado de comunicação, eu achei que ele foi super eficiente, teve 80% de abertura. Só que em termos de matrícula, nos cursos, não funcionou. Então, foi uma hora que eu vi assim, falou, cara, a brincadeira foi muito legal, as pessoas, todo mundo brincou, todo mundo se divertiu, mas e cadê a assinatura, né? O cliente queria o quê? O cliente queria que a pessoa fosse lá e se matriculasse na droga do curso. As pessoas participaram da brincadeira, só não fizeram a parte final. Então, aí foi uma coisa que teve que repensar, outra estratégia. Aí teve que acionar um telemarketing para ligar para todo aquele pessoal que tinha tido contato com isso. Então, assim, faltou um final, assim, aquele call to action, alguma coisa faltou para o cara efetivar a matrícula. Então, isso foi um ensinamento, assim, para a gente falar assim, cara, tem que pensar em toda a parte do processo, sabe, no funilzinho, assim, bem certo para você ter a aquisição. Muito legal. Obrigado, muito obrigado por compartilhar aí os cases, não é? E pela humildade de compartilhar cases que não deram certo também, né? Vamos para a última pergunta do público, depois, lembrando, tem mais uma última perguntinha minha, tá? A pergunta é novamente da Bárbara. Obrigado mais uma vez, Bárbara. Tenho visto o QR Code na Band e na Globo. A tecnologia está voltando? Não tivemos muitos apps baixados ou anunciantes investindo nisso na época que surgiu o QR Code. Vocês acham que agora o QR Code está voltando e é uma tendência? Qual que é a opinião de vocês? Olha, sinceramente, eu acho que não. Eu nunca vi ninguém pegando o celular rapidão na frente da TV para poder acessar pelo QR Code que aparecia na Globo, lá, alguma coisa assim, acesse aqui no QR Code, aponte para o teu celular. Cara, nunca vi isso acontecer. Eu acho ele válido. Às vezes você tem que passar uma URL meio grande ou com algum tagueamento nela que você precisa, uma coisa que o cliente vive pedindo. Você consegue ver o ROI de materiais off? Esse virou, tipo, a grande discussão, assim. Então você fala, não, então vamos colocar um QR Code nesse material, quando o cara acessar por esse MUB, a gente vai saber. Então eu acho válido, assim, mas eu não acho que ele está voltando, não acho que ele... Eu acho que outras coisas vão surgir para você acessar a URL, acho que outras coisas mais fáceis do que você... Ou vai ter que ter uma tecnologia embarcada. Se eu não me engano, o Android tem algum... Ele já faz a leitura direta do QR Code e entra, se não me engano. No iPhone não tem. O iPhone tem feito já pela câmera. Se você usar a câmera do QR Code, ele já está
Você não precisa baixar um aplicativo específico mais de leitura. Ah, então, ó, pra você ter ideia, cara, nunca usei. Tem um iPhone novo aqui. Eu descobri pra cá. Então, assim, não creio muito no QR Code como... Mas eu acho que ele é válido. Sim. Acho que ele é válido. Às vezes é mais válido do que você colocar uma URL maluca lá. Uhum. Eu acho que o QR Code ele surgiu com um problema de UX, né? Eu tinha que baixar um aplicativo, né? E era um quadrado feio, esquisito. Realmente ele nasceu errado. Mas eu acredito que talvez ele seja mais relevante, ele vai criar mais relevância daqui para frente, mas talvez não como QR Code, mas como reconhecimento de imagem, assim, sabe? Por exemplo, quando você vai adicionar, né, uma pessoa no Instagram, hoje em dia você pode só filmar o códigozinho dela da câmera com o celular ali, ele funciona automaticamente. Tem isso com o Snapchat, várias outras plataformas. E isso pode acontecer, e acho que já deve ser possível. Você não necessariamente tem um QR Code no comercial, mas o seu celular reconhecer a logo, né, ou então uma imagem específica. Reconhecimento de imagem, eu acho que é algo que está acima do QR Code, e é um caminho que eu acho que vai ser super funcional, ainda mais quando tiver um Google Glass da vida, né? Mas isso eu acredito muito mais. Isso eu acredito no reconhecimento de imagem. Se colocar, ele pegar a garrafinha da Coca-Cola e entrar no site da Coca, sabe? Uhum. Isso eu acredito. Reconhecimento de imagem, eu acho. Só que ainda não. Eu já vi alguns aplicativos brincando com isso, sabe? Você coloca lá, ele diz caneta, garrafa, qualquer coisa assim. Mas ainda não tá a vera. E isso tem um overlap com reconhecimento de voz também, né? Quando a voz estiver muito mais fluida, talvez não tenha o porquê ter a câmera, né? Porque aí você só pede, né? Você só fala. Entrar no site da Coca. É muito mais fácil do que você pegar o celular e o QR Code. Eu achava que eu nunca ia usar esse negócio. Eu volte e meia eu uso o negócio de voz. Sim. Super. Eu tenho um Google Home em casa, eu uso diariamente. É muito cômodo, né? Eu achava que era uma porcaria. É que nem o iPad, cara. Eu achava que era uma porcaria o T1. Muito bom. Vamos lá para a nossa última pergunta, já que a gente está se estendendo bastante aqui. Tá, vamos ver se a gente consegue responder o mais breve possível, tá? Para a gente não se estender muito mais. É só, assim, né, estamos vivendo tempos inéditos, né, de crise, infelizmente, né? Como é que fica o papel da comunicação / criação? Como é que vocês estão agindo nesses momentos? Como é que está? Tem clientes já pedindo comunicação específica? Qual que é o papel da criação durante a crise? Responsabilidade, acima de tudo, né? A gente está falando de um momento que está gerando oportunidade de vocês, das marcas mostrarem a que vieram, assim, né? Então, a gente tem a responsabilidade de ajudar a guiar esse caminho para essas marcas, assim. Existem sim clientes que pedem e têm pedido comunicações específicas por conta do Covid, e alguns acabam pedindo com com um certo equívoco, né? Tentando comunicar venda, né? E esse tipo de comunicação assim pode soar muito super oportunista, né? E aí outras marcas já acabam sendo um pouco mais sensíveis ao momento e pedindo comunicações para comunicar atitudes que realmente estão sendo relevantes para a sociedade como um todo. E aí o nosso papel de criativo é ajudar a guiar nesse caminho, a mostrar o caminho da responsabilidade social mesmo, de se colocar a marca ali como uma ferramenta de auxílio para a sociedade, e também de sinalizar quando o caminho tá errado, assim, né, de virar para o cliente e, de novo, você ter uma boa relação de transparência com o cliente de confiança ajuda você nesse momento, virar para ele e falar, olha, não é o momento de você fazer essa ação de venda com esse argumento agora, porque você está sendo insensível com a sociedade. Então, acho que é isso, a responsabilidade é nossa função. Eu falo assim, assim como lá no Dia Internacional da Mulher, o Dia Internacional da Mulher não pode ser só um post, agora nós estamos vivendo num outro momento que você também não pode ignorar alguma coisa e querer ser oportunista. Oportunista é a palavra.
Você não pode ser oportunista no Covid, não pode ser no Dia da Consciência Negra, no Dia Internacional da Mulher, você não pode ser oportunista em momento algum. Você tem que ser verdadeiro. Você quer fazer alguma coisa agora, no período do corona, entender as pessoas, você vai ter que falar assim, o que pode ser relevante, o que pode ajudar. Eu tenho um cliente nosso lá que é da área de saúde, eu falei, cara, não é hora de vender plano, não é hora de vender nada. Mas se você pegar e você se colocar como o lugar onde as pessoas vão buscar informação verdadeira para combater as fake news, sabe? Combater isso. Aí você começa a se tornar importante, sabe? É o teu negócio, você faz parte dessa batalha e você está lá ajudando as pessoas a falar, cara, rodela de limão com água morna não mata a droga do vírus, sabe? Então, como que você pode conversar com as pessoas e ser útil? Porque agora, cara, tipo, cara, agora... E uma coisa que eu falo, se tudo der certo, o que eu imagino, assim, com otimismo, é que isso comece a baixar a partir de junho. Vai começar a baixar a partir de junho, as pessoas vão começar a entender o que está acontecendo, quanto dinheiro sobrou emprego, sobrou alguma coisa. Tá? As pessoas vão começar a entender onde que elas estão. Aí que elas vão começar a retomar seus negócios, retomar sua vida, retomar seu consumo. É um ano que vai ser um ano difícil, sabe? E assim, na boa, Covid não é oportunidade. Não é oportunidade. É um problema de saúde grave, sabe? Não é oportunidade. Então, agora, você pode sim pensar para o teu cliente como sair mais forte depois disso. Perfeito. Legal, ótima mensagem. Bom, gente, a gente já estourou aí mais de 15 minutos do nosso tempo. Queria agradecer muito a participação e, né, a aceitação do convite aí do Felipe e do White. Acho que vocês levantaram um monte aí a régua e a qualidade do nosso programa inicial. Obrigado mesmo, de coração. Eu adorei a conversa. A gente, se desse, ficava conversando mais uma hora aqui com vocês. Tá? Queria agradecer a participação do público, agradecer vocês que ficaram até um pouco depois. Obrigado pelas perguntas também. Lembrando que esse programa vai ser um programa semanal, tá? O Conexões Digitais vai ao ar toda quinta-feira às 21 horas. E na semana que vem a gente já tem um participante confirmado, que vai ser o Marcelo Ribeiro, que é diretor de marketing da Olist. Tá? Vai ser bem bacana também. Então, mais uma vez, obrigado. Se vocês quiserem deixar um recadinho ou só dar um tchauzinho mesmo, fiquem à vontade. Felipe White, mas brigadão. Só agradecer mesmo, agradecer o Felipe, agradecer a Ali, agradecer o pessoal que estava aí, cara, foi ótimo. Sempre que precisar, ele pode contar comigo também. Estamos na área. Excelente, espero que vocês vão. Aproveitar aí, ó, vendo Monza 95, né, brincadeira? Eu queria agradecer a ambos aí, ao White e ao Kavinsky, Red Hook, pelo convite. Eu adoro, cara, essas coisas, então sempre que quiserem ter um papo, me avisem. Em junho, a gente acho que podia continuar esse papo numa mesa de bar aí, tomando um chopinho. Ia ser ótimo. Por favor. Quem sabe antes, vamos torcer para antes, mas se não for, vai ser depois. Beleza? Obrigado aí, foi um prazer, pessoal. Obrigado a todo mundo que assistiu também aí, fico super feliz que fui útil aí, foi interessante. Obrigado. Valeu, pessoal. Bom feriado para todos aí, apesar de estarmos todos dentro de casa, né? Não vamos deixar de aproveitar, né? Sim. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais.